Tá gravando. E aí pessoal, beleza? Tô regravando aqui de novo porque eu tava gravando errado, tava gravando a tela do Discord em vez da tela do Roblox. Aí eu vou ter que explicar tudo de novo, do zero. Mas pelo menos como eu já expliquei já uma vez, eu acho que agora vai ficar mais fácil de explicar. Mas tá, vamos lá então. Ixi, será que conseguiu? Aqui. Tá, vamos lá. Aqui é o Roblox. No último vídeo eu expliquei mais ou menos no vídeo de design, né? Como mexer a tela e tal do Roblox. No caso aqui, hoje a gente vai estar usando aqui na já exibir o console, né? Que é ativado aqui pela saída. E tá, vamos lá então, para o conteúdo. Aqui, explicar um pouco sobre a sintaxe de Lua, né? A sintaxe de Lua é semelhante a Python, né? Você tem aqui, você não precisa definir o tipo da variável, né? Ela automaticamente ela é declarada, né? Pode ser tanto número quanto string, né? Você não precisa declarar o tipo dela. Você consegue por meio desse local aqui definir o escopo dela, se é público ou privado. Ou seja, se ela é global ou não, se ela vai existir fora daquele escopo ou não. Né? Aqui para a condição. Condição, o if. Aqui tem os parênteses, mas não é obrigatório os parênteses. Você pode deixar assim, vai funcionar da mesma forma. Os operadores. No caso aqui, os operadores aqui é diferente. Esse operador aqui vai ler diferente. Então você tem igual, você tem menor igual, você tem maior igual, você tem o diferente. E além desses operadores lógicos, você também tem o AND, né, que de vez em uma iguação assim. No caso na Lua, ela vai ser AND mesmo. E o OR vai ser OR. E você também tem o NOT, que é o inversor, que vai inverter a condição. Para comentar é barra. Ele comenta aqui. Daí você pode colocar o operador, e daí você pode fazer assim, ou tempo igual a 3 e assim por diante. Você coloca o den e daí por final o end. O den é para abrir, o end para fechar. Aí você coloca aqui o que você quer executar. Então, no caso aqui o scope que eu falei, né, que basicamente se eu colocar aqui uma variável local, tipo minutos, isso é igual a 10, eu estando fora do if, ele não vai existir, porque ele é local só. Se eu colocar aqui, ele vai dar erro. Ó. Mas no momento que eu tiro esse local, ele se torna global, então ele vai ficar resistente para tudo. Né? Aí aqui o for, agora partindo para os loops, né? Você tem um for, que é a forma de escrever assim. Então, primeiro você coloca o número inicial, né? Você pode tanto colocar o i, acho que dá não, tem que ter o i igual a 0. O número que ele vai parar, no caso ele incrementa, ele verificar no final, ó, eu acho. Porque aqui no caso, se eu rodar aqui o print, ele vai imprimir 6 vezes. Se você achar aqui, ó, 6 vezes ele imprime. Para executar é só apertar no botãozinho azul aqui. E o incremento, que é 1. Se eu colocar 2, vai incrementar 2, 2, 3, 3, 3 e assim por diante. Vou tirar essa parte aqui. O while é assim que se escreve. Só se escreve o while, a condição, o do para abrir e o end para fechar. O mesmo vai por fora, o do end. E daí, enquanto essa afirmação for verdadeira, ele continua rodando. Quando for falso, ele para.
Para ambos você tem um break, caso você queira quebrar o loop, né? E partindo disso você tem as funções. As funções é dessa forma que se você declara. Ela pode ser local ou não. Aqui eu deixei local, vamos tirar o local. O nome dela, abre parênteses, os parâmetros que ela recebe. Aqui no caso esses dois pontos number, e esses dois pontos, eles não são obrigatórios, tá? Eles são preferenciais, mas é muito legal você colocar. É uma forma de documentação do seu código, né? Então, tipo assim, você especifica, né? Especifica que esse parâmetro vai ser só o número. E aqui o dois pontos fora do campo de parâmetros é o que ele vai retornar, né? No caso aqui ele retorna nada, então deixa só esses parâmetros assim. É bem legal porque quando você vai chamar essa função, ele já aparece aqui, ó, os parâmetros do tipo dela. Se eu deixar assim, só vai aparecer o parâmetro número. Né? E não vai falar qual ele tem que receber. E daí recebendo esse parâmetro, você pode usar aqui como o nome que você recebeu aqui, número. Então se executar aqui, ele vai executar, vai colocar olá e o número. Vamos ver se aqui, esse caso aqui eu acho que não executa, mas tem também. Aí partindo pro próximo são as arrays, né, o lista, tabela, seja a forma que você queira chamar, que é escrito dessa forma aqui. Pode ser local ou não, local ou global, igual, abre chaves e os elementos que você quiser. No caso na array, na lua, né, em lua, você pode misturar os valores de uma array, então você pode ter número, você pode ter string, você pode ter instância, tudo misturado junto, né? Isso é uma coisa bem legal. E não precisa especificar nada, né? Só ir colocando. Aqui é como acessar, né? Array. No caso, em Lua, você não tem a posição do index 0, né? Então ele sempre inicia no 1. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. 5 seria o último elemento, né? Que é 4, 5, 4, 5, 6. Aqui, ó. Ele vai imprimir aqui quando eu rodar. No caso aqui eu não estou rodando porque o computador, como eu estou no computador diferente, ele vai provavelmente travar. Então... E aqui eu fiz um dicionário, né? Como fazer um dicionário. Você tem duas formas. Você pode tanto fazer assim, dessa forma assim, escrever o nome e o valor, né? Ou você pode colocar entre essas chaves e as aspas, né? E para acessar é só usar números. 2. Pode tanto acessar dessa forma assim, você pode acessar também com ponto. E daí se eu dar imprimir, ele vai imprimir aqui os valores, né? E eu posso fazer também ao contrário assim. Posso também chamar assim dessa forma. Sem um ponto no caso, né? E você tem essas formas aqui de escrever, né? Tipo com aspas, porque caso você tenha algum espaço, daí seria difícil representar, né? Tipo, um espaço, o código ele não reconhece espaço direito no nome, né? Então nomes com caracteres especiais, diferentes e tal. É sempre legal utilizar esse com aspas e chaves. Dicionário, né? Normalmente você usa dicionário para fazer inventário. Então, por exemplo, aqui o inventário, né? Consumíveis, por exemplo. E daí você colocou uma array aqui e daí você armazena os valores, né? Você pode ter aqui cura, poção, cura, vai ser igual a quantas vezes pode consumível e assim por diante. Você pode fazer dicionário dentro do dicionário.
array dentro de array, como você quiser. E para acessar você tem essas duas formas, usando ponto ou aspas duplas e chaves a retornar. E no caso na array você tem também um negócio que eu acho que já é da Lua, que você tem essas funções aqui, table. E daí aparece todos. Você tem um sort, você tem um find, você tem um insert, por exemplo, que vai inserir no último local da array. Então vamos supor aqui números, eu quero adicionar esse valor aqui, que é o equivalente, o mesmo que esse comando aqui é o equivalente disso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Números, o tamanho de números aqui é pensado assim, em Lua. Hashtag números mais um vai ser igual a... Os dois têm a mesma função, só que stable insert já é uma biblioteca já pronta para facilitar a vida. Aí você tem, além dessa, você tem outras funções. Por exemplo, find, você quer saber se você tem esse elemento na tabela. Né? Sabendo... Então você pode usar números. Aí eu quero saber, identificar se tem esse número aqui. Aí ele vai retornar true ou falso. Ou que vai retornar o número, né? O número ou o nu aqui, pra gente ver aqui, ó. Né? A gente pode verificar se ele encontrar alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? A gente pode fazer assim, uma forma simplificada de verificar. A gente vai colocar igual true ou colocar alguma comparação, você pode só deixar assim e daí verificar. Print achou. 3. E se ele não achar, ele vai retornar new. Né? E se ele achar, se eu quiser até eu posso colocar qual o número. Se eu quiser, por exemplo, remover da minha table, eu posso vir aqui. Ó. Posição. Ponto, concatena. Array que eu quiser. Eu posso aqui usar a função toString, que já é de Lua também. Entendeu? Ainda eu posso usar tanto esse número para remover. E remove também, que é o número e a posição dele. Ou posso simplesmente vir aqui e vir aqui que os dois equivalem à mesma coisa, né? Basicamente esse é o básico de Lua, assim, o essencial de Lua para programar no Roblox, né? Aí tá, agora explicar agora como a programação no Roblox em si funciona, né? O Roblox ele tem vários objetos, né, que eu já expliquei no último vídeo. Ele tem vários objetos que cada uma deles tem suas propriedades, e daí os scripts servem para isso. Você pode então usar, localizar, né, uma referência para um bloco, e daí a partir dessa referência aqui, que nem aqui eu coloquei esse tipo de referência game, que equivale a tudo, né, tudo no jogo aqui é game. Então .workspace, .workspace, que é aqui, .part, que é faz referência a essa parte aqui. Aí se eu trocasse o nome dessa parte para outra coisa, por exemplo, aqui, cadê? Aqui é o name, parte 1. Aí daí eu haveria de colocar a parte 1 aqui.
certo? Aí eu consigo alterar as propriedades, né, dessa parte no código. Eu basicamente coloco aqui a referência do objeto, né, e o ponto, o nome da propriedade que eu quero. No caso aqui eu estou alterando o nome, né. Eu posso alterar a transparência para ficar invisível, eu posso alterar a cor, né, e assim por diante. E no Roblox, assim, cada propriedade ela tem valores diferentes, né? Que nem eu mostro aqui, ó. Por exemplo, a Core aqui, que a gente já viu já que a Color tem que ser do tipo Color 3.1000, né? Depois mosquitinho chato. E aí você tem outros, por exemplo, a posição, para referenciar a posição, se refere em vector 3, né? Que possui os valores x, y e z, que daí eu consigo colocar. No caso aqui eu fiz até uma operação, ó. Ele vai colocar a posição do part nessa posição aqui e depois vai somar mais 3 no eixo y. Aqui ele mostra. E o DIN 2 também, por exemplo, que é para GUI, para interface, né? Isso ele tanto pode representar a posição também. O mesmo vale para o tamanho da parte, você pode usar o vector tree também para representar tamanho. O size. Ó, você vê aqui, não sei se ele mostra aqui. Ó, mas tem que ser tipo vector 3, né? Daí você pode colocar aqui igual vector 3, ponto mil, e assim por diante. Aí aqui tem o DIN 2, que também é o equivalente ao vector 3, mas só para interface visual. Então você tem os dois primeiros valores para x, os dois últimos para y, né? Sendo o primeiro para escala, o outro offset, escala offset, o mesmo vale para y. Que daí eu expliquei no último vídeo também, que escala equivale a uma porcentagem da tela, enquanto offset é o número de pixels, né, só. Mas tudo isso que eu estou falando vocês conseguem encontrar na API do Roblox, né? E eu acho que o mais importante de todos, a propriedade mais importante é o C-Frame, pelo menos para scripting é. Toda vez que eu mudo a posição de alguma coisa ou orientação, eu uso o C-Frame. Por quê? O C-Frame ele é legal porque é uma única propriedade que ela representa tanto a posição quanto a orientação de um determinado objeto, né? E como funciona? É que o C-Frame ele recebe diversos valores, né? Aqui eu só coloquei o primeiro valor que é a posição, mas eu posso colocar outros valores. Por exemplo, aqui ele já abriu aqui para mim, ó. Aqui ele abriu as opções de valores que eu posso extrair, né? Esse daqui é o completo. Muitos números, mas normalmente a gente nunca utiliza esses mais completos, né? Porque o C-Frame ele usa tanto para posição e orientação, né? Então a primeira parte aqui é a posição. Primeiro negócio do C-Frame. E daí o restante do extra é só para orientação dos parâmetros de C-Frame. E no caso aqui eu fiz uma operação, né? Da mesma forma que eu fiz com vetor, eu quis adicionar aqui essa parte na posição 000 e adicionar mais 3. Olha que legal. A gente não tem adição o sinal de adição, né? É multiplicação. Por quê? Porque o C-Frame ele funciona de uma forma diferente, sabe? Ele é armazenado numa matriz e tal. Aí daí tem todos os conceitos mais profundos, né? Que eu não vou me aprofundar. Mas tudo está disponível tanto na API no Roblox, como também você tem vários vídeos falando sobre esse conteúdo, né? Mais obscuro. E aqui eu adicionei o ângulo de 90 graus no eixo X, né? Que é o C-Frame.angles, com o mesmo valor de adição. E daí, no caso aqui, esse MatHead, o que ele serve? O angles é uma função que só recebe em ângulo radiano, né? Então, ele não funciona em graus normais, né? Então, ele tem essa função
match.red para você colocar o valor em ângulo e ele vai retornar o valor em radiano para o ângulo de frame.euler poder usar. É claro que você também tem outras funções mais simples, como cframe.euler, como é que é mesmo? É from Euler angle z, xyz, no radiano também. Acho que é esse daqui, ó. Não, radiano. É tudo radiano. Não, realmente. Mas você tem outras formas de mudar a orientação sem precisar colocar ângulo, por exemplo. Você tem uma seta do jogador, né? Você quer que essa seta aponte para o objetivo. E daí você quer que essa seta fique na direção do objetivo. Então você tem, por exemplo, a função do cframe, que é o cframe.lookat. Que daí você coloca a primeira posição, a segunda posição e o offset de ângulo que você quer, entendeu? E daí ele já vai pegar o ângulo para apontar nele. Então você tem outras funções também no cframe que vale a pena revisar depois na API no Roblox, quanto nos vídeos que tem por aí pela internet, que são bem completos também, né? E além outra também que eu não falei, que é os enums. Enum é tipo. É a numeração que o Roblox tem das coisas, né? Então vamos supor. Aqui tem. Aqui não tem. Mas vamos supor aqui. Vamos pegar aqui a parte ponto brick color, que é um tipo de propriedade de cor, que recebe em brick color, né? Ah não, não tem não. É brickcolor.new. E daí você coloca um número. Tá. Deixa eu ver uma opção de enum. Acho que eu sei aqui. Em umas propriedades você tem tipo. Aqui eu ponho o shape. O shape você tem opções, né? E daí nessas propriedades que você tem várias opções e não números, né? Parâmetros fixos. Ou parâmetros variáveis, né? Você tem parâmetros variáveis. Quando você tem fixos, você precisa usar o enum. Você tem o enum para isso. Daí já até ela reconhece aqui no ponto shape. Era pra ter aqui, mas tudo bem. Eu acho que aqui serve pra. Mas será que tem um. Deixa eu ver aqui se. É. Enfim, coisas mais específicas assim, você tem algo. Antigamente você tinha pra ir no Pacor, hoje em dia eu acho que tiraram. Mas por as fontes você tem. Você tem os materiais, né? Materiais é uma matéria uma boa. Por causa aqui materiais, né? Que é uma propriedade que ele, no caso, ele tem enum. Aqui por inglês. Claro que você poderia usar número, que daí, mas você não sabe, tipo, qual o número significa aqui, por isso serve o enum, para você ver qual tipo de coisa. Porque cada valor de enum é um valor numérico, né? Só que a diferença é que aqui está organizado com os nomes e tal. A enumeração, né, do Roblox. Né? Aí tá, beleza. Terminou essa parte aqui, né? Uma coisa que eu me esqueci de falar aqui a iteração das arrays, como você pode fazer a iteração, né? Então rodar por elemento em elemento nas arrays. Você pode tanto usar o método tradicional, que é usado em outras linguagens também, por exemplo. E assim. Você consegue acessar aqui.
quanto você pode usar também o método do Roblox, do Divo, quer dizer, que é, você colocou esse aqui, o index, e o valor, em pairs, negócio, você tem que escrever o pairs e pairs, tem duas formas, cada um tem uma forma diferente de ter um array, mas não que isso importa muito. Tipo, não muda a forma muda pouca coisa, sabe? Daí você, dentro desses parênteses você coloca o seu array que você quer iterar. Que vale ao for each de outras linguagens, né? E daí o index ele vai imprimir o valor numérico, ou se for um dicionário, ele vai imprimir o nome de onde ele está. Se for um valor, se não tiver dicionário, for só um número, ele vai imprimir o valor tipo da casa do index dele, né? Então se for se tiver por exemplo esse 43454, ele vai imprimir aqui o index vai ser 3 e o valor vai ser 454344 que vai imprimir, né? E tá, voltando para cá. Isso é importante saber porque tem uma coisa muito importante. Além de mudar as propriedades, né, dos blocos, né, e localizar eles, fazer referências a eles, né, por primeira instância, né, que pode ser armazenado também em array, variável, como eu mostrei aqui. Você também tem funções próprias do Roblox, que ele adiciona para facilitar, para localizar, para você fazer o que você quiser, basicamente. O task.wait, eu acho que é do Roblox, é da biblioteca Lua, que ele espera um segundo e daí executa. Então, aqui executa aqui, eu lá mundo antes. Aí espera um segundo e daí vai continuar o código, a execução do código normal, né? Aí daí você tem as funções próprias do Roblox, né? Por exemplo aqui, toda instância, se a gente for abrir aqui a API, toda instância ela tem um conjunto de funções já embutida nela, né? Por exemplo aqui é o getChildren. GetChildren, o que ele faz? Se a gente for ver aqui, ó. Ó, ele vai retornar um array contando todas as instâncias filhos dela, né? No caso da parte 1. Aí ele aqui dá um exemplo de código. Então o que o GetChildren vai fazer? Vai pegar todas as crianças presentes da parte e vai colocar no array todas as localizações, né? Vamos supor, eu quero mudar todos os filhos da parte 1 para azul. Aí de vez eu ter que ir uma a uma, vir aqui e colocar variável para cada uma, não, posso usar getChildren, que daí ele vai me retornar um valor, uma array com todas as partes filhas, né? Aí aqui eu fiz aqui, ó, aí eu iterei, e na iteração eu posso vir aqui colocar o valor, né? Vou ser equivalente à referência da parte, e a propriedade, por exemplo, a cor que eu quero mudar, né? Vou usar aqui Bricolor, que é mais fácil. Mudar para azul. Entendeu? Então daí eu consigo iterar e conseguir todas as partes filhas e tal, por meio da função getChildren. Mas vamos supor que eu queria pegar todos os filhos da workspace. Game.workspace. Aí daí eu só mudaria assim. Né? Daí vai pegar a câmera, vai pegar a terrain, vai pegar esse negócio aqui tudo. Menos as partes. Porque os getChildren só pega só os filhos, só não pega toda a estrutura de hierarquia. Né? Se eu quisesse pegar toda a estrutura de hierarquia, aí daí eu usava o descendente. Que daí vai pegar tanto a parte quanto os filhos da parte. E quantos filhos da parte. Então vai pegar tudo que tiver no workspace. Tudo mesmo. Esse é uma função getChildren e um getDescendants. Para retornar array dos filhos das partes que você quiser. Né? Vamos voltar aqui para onde a gente estava com a parte. A mesma coisa a gente pode de vez usar getChildren, a gente pode usar o findFirstChild aqui, que eu deixei aqui embaixo. O findFirstChild, o que ele vai ver? Ele vai verificar se uma coisa existe. Então, se eu vim aqui e quero verificar se a parte existe,
daí vai fazer a verificação e vai retornar o valor se ele existir. Se ele não existir, não retorna nada, né? Se ele existir, retorna a referência. Se ele não existir, vai retornar nil. No caso aqui, eu verifico aqui se ele existir, né? Se essa referência existir, né? Então ele vai encontrar. Se não existir, ele vai retornar nil. Esse daqui não vai executar, ele não vai imprimir encontrei. Eu poderia colocar assim part, mas isso daqui daria um erro se ele não achasse. O Roblox ia soltar um erro aqui e daí o resto do código não executaria. Por isso é o Find First Shield para verificar se essa parte existe. Além dele, você tem o Wait for Tilt. Ele espera para a criança existir. Se a criança não existir, ele vai ficar continuando esperando até infinitamente. Então aqui, vamos supor nesse exemplo aqui da parte. A parte que ele vai existir, então ele vai entrar, vai existir e tal, vai continuar o código bonitinho. Vamos supor que a gente procura outra coisa aqui que não existe. Decal. Aqui não existe nenhum decal em parte 1. Então isso daqui vai executar e daqui o código vai ficar travado aqui para sempre. Porque ele nunca vai encontrar o decal 1. O decal, né? Porque ele nunca adiciona nem nada. E daí nenhum outro código spawn. E isso daqui vai ficar infinito. É legal para código que você tem objetos que spawnam, né? Então códigos que spawnam coisas ou partes que mudam partes e adiciona, remove, baseado em outros códigos. É legal você usar o wait for charge. Isso é um pouco das funções assim do Roblox, né? Que ela oferece. Tem infinidade de outras funções para situações mais específicas, aqui é situações mais gerais. E aí daí vale a pena depois dar uma olhada na API do Roblox para verificar todos os que tem, né? Aí tá, continuando. O Roblox ele oferece, além da localização que você tem, das propriedades que você consegue alterar com valores diferentes, né? Você tem as numerações também, né? Você tem as funções do Roblox que ele oferece para você pegar mais facilmente os objetos, né? A referência dos objetos, verificar, esperar, etc. Você tem os eventos também no Roblox. O Roblox ele oferece alguns eventos. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero aqui que essa função seja chamada quando a parte encostar em uma coisa, né? No caso aqui, o evento basicamente é composto de como se fosse uma condição, uma coisa que acontece, e daí ele ativa o gatilho para as outras coisas executar uma função, alguma coisa, né? Então aqui, por exemplo, part.total. Ó, já vem aqui que é o RBX Script Signal, ou seja, um evento. Aí aparece aqui um raiozinho. E daí quando eu seleciono ele, eu posso conectar, por exemplo, a uma função usando aqui o connect, né? Então eu conecto a quando tocar. Então toda vez que a gente pode até ver aqui tanto na API do Roblox, eu li aqui que ele tem, ó, ele ativa quando uma parte encosta na outra como o resultado de um fenômeno físico, né? Movimento físico. Aí aqui dá um exemplo de código. Aí aqui tem um toast end e o toast quando ele começa e quando ele acaba, né? Cada que ele tá quando começa. Então toda vez que a parte, vamos supor, a gente colocar a parte aqui, voltar aqui para essa parte aqui no alto, então no meio do negócio aqui, e desativar o anti-origin dela, ou seja, ela vai cair, né, por causa da gravidade, daí vai encostar no chão. Isso daqui ele vai ativar, e vai aparecer tocando, tocando, tocando. Como são vários micro toques, né, então ele vai ficar toda hora mandando informação que foi tocada, né. Tem formas de filtrar, tipo, de imitar, tipo, de vez ficar toda hora tocando, né? Porque
Ou quando o jogador encosta também, ele encosta, mas não é só um toque assim, né? São um toque, mais vários micro toques que, como se trata de uma de um toque físico, né? Então ele vai ficar tocando, 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 tocando. Então vai ficar a função localmente sendo chamada pelo evento, né? Que foi ativado. Que daí um evento pode ter ou não parâmetros que ele recebe. Aqui no caso aqui ele está sendo parte encostado, né? Então todo o ponto todet ele vai trazer alguns parâmetros, né? A parte que ele encostou. No caso aqui, no exemplo aqui, que soltasse no ar e encostasse no chão, ele imprimiria aqui tocando chão, né? E daí se fosse no player, aparecer a perna do player, claro que não assim dessa forma, está escrito em inglês, né? Porque o player, a perna do player é outro nome. Mas basicamente é assim que os eventos, né? Aí você tem várias formas, né, de se aproveitar dos eventos. Você pode, por exemplo, usar o connect aqui, conectar quando o evento toca, quando o evento é ativado a uma função, que daí você pode ter alguns parâmetros. Você tem também aqui o wait, que daí ele vai esperar até que o sinal seja tocado para continuar um código. Então vamos supor no mesmo exemplo da parte no meio do mapa e daí ele cai. Então esse daqui ele está no meio do mapa, isso aqui espera tocar, espera tocar, espera tocar, espera tocar, pronto, tocou. Aí daí ele continua a execução do código normal. Se ele não tivesse tocado, isso daqui ia ficar para sempre. A não ser que alguma outra coisa toque. Você tem o once também, que daí ele só vai tocar só uma vez e vai parar de ser ativado. Então ele toca só uma vez, daí não vai mais ativar. Isso é legal para situações, por exemplo, uma bala de uma arma. Então, uma arma de fogo, né? Então, quando ele atira, pá, a bala só vai encostar uma vez e vai ser destruída ou vai dar dano no jogador, né? Uma situação de um FPS assim mais comum, né? Quando você não tem a travessia de paredes e tal, a bala bate na parede e para, né? Então esse 11 seria interessante, porque ele só precisa dessa vez só, né? Ele só vê a primeiro toque foi encostado, foi. Parei. Não vejo, não preciso mais saber de quando eu vou encostar mais alguma outra coisa. Né? E porque assim, quando você usa o connect, ele fica conectado para sempre. Mesmo quando você não estiver usando essas informações, né? Por exemplo, se tiver um if aqui e tá retornando if condição alguma coisa, se não retorna tem return. Mesmo ele retornando, ele ainda vai continuar chamando, vai continuar infinitamente até que você desconecte um evento, né? E para você desconectar um evento, como você desconectar uma função de um evento, você faz como? Você precisa colocar aqui, que nem eu fiz aqui embaixo, ó. Connection. Daí eu preciso desconectar essa conexão. Que daí, depois que eu desconectar, ele não vai ser mais chamado quando essa parte encostar em outra coisa, né? E é legal prestar atenção nisso porque é uma das formas de otimizar, né? É assim, porque quando você deixa muitas conexões ativas e à toa, assim, tipo, você usa uma coisa, daí não precisa mais dela e deixa ativa, se esquece de desativar. Esse negócio ele fica na memória, né? Então, conforme você vai, tipo, os exemplos de itens spawnáveis, né? Daí você vai ter vários, e daí você vai ter, por exemplo, uma função de toad para cada parte presente neles. Aí você vai acumulando, esquece de desconectar e continua. Já foi usado, já não vai mais precisar, e daí continua, e daí você vai se acumulando na memória RAM, e daí vai, conforme o jogador mais joga, mais vai se acumulando, e daí até um tempo que fica o RAM bem cheio e tal, e daí tem os problemas da má otimização. Né?
Então sempre atento com quando for usar Connect, se precisar desconectar em algum momento, se desconecta. Né, para não ficar usando todo momento. E o Torrent é um dos eventos, né? Aqui eu trago algum exemplo de outros eventos para se destruir. Quando eu quero saber se uma parte vai ser destruída, posso usar ponto destroy. Que destrói é o equivalente a deletada, né? Você tem essa função aqui destrói, que ela vai deletar a parte do mundo. Então posso vir aqui, posso usar o connect, o 8 ou 11. Vamos usar o connect aqui. E daí ele conectou já. Ele pode receber parâmetro não. No caso eu não sei qual parâmetros os eventos ele dá para a função. Então eu deveria averiguar na API para ver quais são e se eles são de importância para mim, né? Se eu vou utilizá-los. Aqui imprimir destruindo. Então toda vez que a parte for destruída no mundo, ele vai vir aqui e imprimir destruir. Né? Aqui outra conexão aqui que eu fiz aqui, eu coloquei na parte que um click detector. Basicamente é o detector de clique numa parte. Né? E daí ele tem um evento chamado mouse click. Toda vez que o jogador clica com o mouse, ele vai lá e vai ter uma função e vai conectar, vai passar alguns parâmetros aqui, no caso o player que clicou, né? Aqui no caso eu não atribuí nenhuma função, eu já declarei essa função aqui dentro da própria conexão, né? Uma função anônima que se diz. Ela não foi declarada, ela não tem nome e tal, ela só serve só para executar aqui dentro, né? Eu não vou mais usar ela em nenhum outro lugar. E isso vale para todos os outros objetos do Roblox. Cada objeto tem o seu próprio evento, da mesma forma que as próprias propriedades. Claro que alguns vão ter eventos compartilhados, como changed, né? E assim por diante. E o mesmo vale também para as GUI, que eu não tinha falado antes. Mas por exemplo, aqui eu tenho uma GUI aqui, certo? Uma GUI muito feita, que eu já expliquei no último vídeo como fazer. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho o script.parent. Quem é script? Script é ele mesmo, né? Então, .parent é o pai, que é o text button. E aqui ele vê o evento aqui .activate. Quando o .activate for chamado, né? Quando ele for ativado, ele vai conectar uma função que vamos declarar aqui uma função anônima. Né? Que daí tem alguns parâmetros, né? Input object, click count. No caso aqui eles não vão ser importantes para mim, então eu posso só imprimir botão ativado. Veja bem, ó, veja só. Quando eu coloquei aqui no ScreenGui é local script, mas o que eu estou fazendo aqui é no script normal. E eu vou explicar já a diferença entre os dois. E daí basicamente é isso. Agora vamos para o próximo tópico. Que é... No último vídeo eu abordei aqui o que cada um faz, workspace, players e tal. No caso, que são jogadores, né? Muitos negócios aqui, muitos eventos, eles têm o player como função. Você vê aqui o tipo player, que é basicamente quando o jogador entra, você tem os tipos player aqui que são referências a esses objetos que estão presentes dentro do serviço players, né?
Inclusive aqui o Service Players é muito útil para diversas situações, como aqui, ó. Tem um evento em games no Service Players, né, game.players, que é esse evento aqui, Player Added, que basicamente ele vai ser chamado quando cada cada jogador se conectar ao servidor, ele vai ser chamado e vai ser adicionado. Então vamos supor, você quer ter uma array com todos os jogadores presentes no servidor, né? Para, sei lá, para um sistema de partida. Então você tem que saber todos os jogadores que você tem para quando começar a partida teleportar todos, né? Então daí você pode ter essa função, esse evento conectado, que daí conforme os jogadores vão entrando, essa array vai aumentando, né, de tamanho. E daí toda vez que você precisar teletransportar todos os players para um determinado local para começar a partida, por exemplo, daí você poderia só iterar essa tabela, né, contendo todos os players. Você conseguir e teleportar eles, né? Porque todo player para teleportar o player, como é que é? É assim, ó. Então você tem o player, né, que é um parâmetro que ela recebe, ponto, o character, que é o bonequinho. No caso aqui, para teleportar, você tem que mudar a posição do... Ele tem uma parte chamada uma noite e muda root part. E daí você alterando a posição dessa parte, altera a posição do personagem inteiro. Diferente se você alterar a posição de um braço, por exemplo. Aí daí ativa, ele muda só o braço. Mas quando você muda a posição do humanoide root part, ele muda tudo. Né? E assim por diante. E tá, continuando aqui, né? Sobre o próximo assunto, que é